Código Penal. Paramos no artigo 307 da falsa identidade. Artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Pena, detenção, 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Artigo 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza próprio ou de terceiro. Pena, detenção, de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Capítulo 5. Das fraudes em certames de interesse público. Artigo 311-A. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de: inciso 1, concurso público; inciso 2, avaliação ou exames públicos; inciso 3, processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou, inciso 4, exame ou processo seletivo previstos em lei. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Parágrafo 2. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, pena, reclusão, de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 3. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Título 11. Dos crimes contra a administração pública. Capítulo 1. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena, reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Parágrafo 2. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Artigo 313-B. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único.
As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente, pena, reclusão, de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Concussão. Artigo 316. Exigir, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Excesso de exação. Parágrafo 1. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou a prática, infringindo o dever funcional. De novo, parágrafo 1. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica, infringindo dever funcional. Parágrafo 2. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, a pena é uma detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Artigo 319. Prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção, 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena, detenção, 3 meses a 1 ano. Condescendência criminosa. Artigo 320. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Advocacia administrativa. Artigo 321. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, pena, detenção, de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, pena, detenção,
de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária. Artigo 322. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei, pena detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Parágrafo 1. Se do fato resulta prejuízo público, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena detenção de 1 a 3 anos e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso, pena detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Violação de sigilo funcional. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação, pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem, inciso 1, permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou bancos de dados da administração pública. Inciso 2. Se utiliza indevidamente do acesso restrito. Parágrafo 2. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. Defasar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de defasá-lo. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Funcionário público. Artigo 327. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Capítulo 2. Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Usurpação de função pública. Artigo 328. Usurpar o exercício de função pública. Pena detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, pena detenção de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, pena reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência. Artigo 330.
desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Desacato, artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Tráfico de influência, artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Corrupção ativa. Artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.